Amigas e amigos, provas indiretas. Esta é a questão essencial do julgamento da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, no Supremo Tribunal Federal, que a mídia vem tratando como secundária. A mídia faz isso para ocultar a essência do problema, para impedir que a chamada opinião pública tenha acesso aos fatos, à verdade. O julgamento vai se dar em cima de convicções, de ilações, da indústria da delação premiada, lá da força-tarefa da Operação Lava Jato, da indústria da maracutaia. Esta é uma questão essencial. Agora, é importante que a gente atente para isso, porque isso é a constatação de que existe de fato, concretamente, o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, o tribunal que atua à margem do Estado Democrático de Direito, à margem da civilização, à margem do que é concreto, é o mundo fake, o mundo da subjetividade que está atuando aí. Isso tudo comprova a ideologia deste Tribunal Lava Jato, do Tribunal Moro. São as mesmas ideias que julgaram Zumbi dos Palmares, os alfaiates da Bahia, Tiradentes, etc, e ao longo da história, que fizeram e tomaram todas aquelas decisões que resultaram em atrocidades. Mais do que combater as pessoas, eles estavam combatendo uma ideia. Agora é a mesma coisa, é a mesma ideologia desse tribunal, está aí a comprovação disso. É fazer um julgamento em cima de ilações, de convicções, de ficções, de fake. O que é isso? Se não um tribunal de exceção, um tribunal absolutamente à margem da civilidade do Estado Democrático de Direito. É isso, porque é importante que a gente tenha consciência de que eles estão julgando, na verdade, um processo histórico. Não é brincadeira, todo o espectro que esteve nos governos aí no ciclo democrático e progressista certamente está na mira desse tribunal fascista. A ideia é destruir isso, acabar com isso. É como fizeram com Tiradentes, esquartejar, jogar sal, como fizeram com a guerrilha da Araguaia, desaparecer com os corpos, apagar da história. E fica aí, as pessoas dizem, teve um crime lá no sul do Pará, no Araguaia, teve um crime na Bahia, com os alfaiates da Bahia, teve um crime com o Zumbi dos Palmares, teve um mais crimes aí ao longo da história, porque é isso, É importante essa referência, ideia, ideologia. Todos os que combateram a ditadura militar, a ideia, que defenderam a ideia de combate, de enfrentamento à ditadura militar, estiveram nesse ciclo de governos aí democráticos e progressistas. A Operação Lava Jato existe para acabar com isso, para aniquilar, fazer desaparecer da memória nacional. É isso, não é brincadeira. É um tribunal barra pesada. É por isso que eu insisto aqui que a gente tem que compreender esses acontecimentos a partir do que é essencial, da ideologia. Julgar isso, repito, isso é um absurdo, uma aberração, fazer um julgamento em cima de provas indiretas. E a mídia simplesmente oculta isso. Isso é exatamente isso, a questão do fio aí, dos processos que eu tenho falado aqui, é um tribunal ideológico, um tribunal que luta contra uma ideia. E só pode resultar nisso aí, nessas aberrações. E tem provas e mais provas, as provas são abundantes. Tem aí o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, por exemplo, que é do Grupo Globo, participou aí de um evento do Grupo Globo. Ele participou de um seminário que chama E Agora, Brasil? Patrocinado também pela Confederação Nacional do Comércio, que ele disse lá pelas tantas que essa decisão do STF de proibir a condução coercitiva foi uma manifestação simbólica daqueles que são contra o aprofundamento das investigações da Lava Jato. Ele diz que as restrições vão atrapalhar o andamento da operação, mas a mensagem, a restrição não vai atrapalhar o andamento da operação. Porque eles vão usar as prisões preventivas, já estão usando, os sequestros, para fazer a indústria da delação premiada e produzir provas indiretas. Olha aí a lógica da coisa. Ele diz aqui, acho que foi um reforço em alguma medida para atingir e desautorizar simbolicamente juízos corajosos que estão ajudando a mudar o Brasil dentro da Constituição e dentro das leis. Veja que é um cinismo, é pura politicagem.
Né? A mesma coisa de um ministro, que possivelmente foi ele mesmo, o Barroso, né, que deu declarações no jornal Valor em caráter reservado. Olha aí a corrupção, a maracutaia, né, esse conluio que existe, né, essa promiscuidade que existe entre a mídia, o jornal Valor é do Grupo Globo, né, entre a mídia e a Operação Lava Jato. É descarado a coisa, né, que diz aqui esse ministro, que tudo indica que seja o Barroso, né, que o fato do plenário do Supremo já ter rejeitado um habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contestando a prisão em segunda instância, diminui as chances de ele ser solto agora por decisão da segunda turma da corte. Olha isso, olha o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato se pronunciando, se articulando aí. Né? Outro exemplo, eu estou falando isso aqui para mostrar as digitais desse tribunal de exceção ideológico, do Tribunal da História aí. Né, desse tribunal ideológico, né, que faz perseguição política tão somente. É o caso aí do jornalista Paulo Henrique Amorim, né, que já tinha sido condenado pelo próprio Barroso, naquela história que ele chamou o Heraldo Pereira, jornalista da TV Globo, de negro de alma branca. Né? Ele foi condenado a cumprir 1 ano e 8 meses em regime aberto, convertido em restrição de direitos. Né? O próprio ministro Barroso, esse Barroso, ele deu uma declaração, até separei aqui, que ele disse o seguinte, sobre o ministro Joaquim Barbosa, aquele que foi presidente do STF na época da farsa do Mensalão, o próprio, né, que ele diz aqui, o Barroso, sobre Joaquim Barbosa. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, teve o prazer e a honra de receber um professor negro, né, um negro de primeira linha, né, vindo de um doutorado em Paris. Né? Agora, quando a diferença entre uma declaração e outra é que é a declaração consciente, convicta. O Paulo Henrique Amorim falou com convicção, ele pegou um conceito da elite branca. Esse é um conceito que tem estudado, né, refinado, apurado. Na elite, claro que é branca, a elite brasileira, no seu conceito, na sua ideologia, a história do escravagismo, né, que permanece a ideologia do escravagismo. Então, quando o Paulo Henrique Amorim fala isso, ele fala com esse conceito. Dentro desse conceito, pode-se condenar, né, usar esse tipo de palavras, etc. Então, isso é outra questão. Né? Agora, fazer uma condenação com base nisso... Agora, o Barroso falou em qual condição? Isso aqui é traído pelo desejo. Né? A fala do Barroso, sim, merecia ser punida. Se fosse, é isso, né? Inversão de valores, a inversão de sinais, porque aqui ele está manifestando racismo, claro que é racismo, manifestando a ideia, olha, né, um negro de primeira linha. Isso é pura ideologia, isso está entranhado na direita brasileira, na elite branca brasileira, esse conceito aqui. Olha, fazendo aí a troca de sinais com o que disse o Paulo Henrique Amorim, a gente constata, tira os noves fora, né, e chega à conclusão de que isso é um tribunal vergonhoso. Esses ministros que atuam desta forma, agora quem deu a sentença foi o Gilmar Mendes, que se não bastasse a sentença do Barroso, saiu mais uma agora do Gilmar Mendes, mandando penhorar 30% do salário que o apresentador recebe da TV Record mensalmente. O exemplo aqui do tribunal. O que é o tribunal branco? Né? O tribunal fascista. Né? Tem aí também um caso, uma outra digital, né, que é o caso de uma entrevista deste médico, um médico de destaque lá no Rio de Janeiro, né, gestor conhecido, chamado Sérgio Cortes, que foi secretário de saúde do Rio de Janeiro, no governo do Sérgio Cabral. Ele deu entrevista na revista Veja, né, dizendo o seguinte, eu sou corrupto mesmo, assumo que eu sou corrupto, né, fizemos corrupção e tudo mais. Agora, por que a revista Veja não foi entrevistar o Lula? O que teria a dizer o ex-presidente Lula para uma entrevista na revista Veja? Ou outros, João Vacari Neto, José Dirceu, né? Por que foram entrevistar esse Sérgio Cortes? Veja a promiscuidade, as digitais desse tribunal, desse espectro da Operação Lava Jato. Outro caso, outra digital. Tem uma coluna aí do Bernardo Melo Franco no próprio jornal O Globo. No próprio jornal O Globo. Veja que nada no Globo passa batido. Isso aqui é um puxão de orelha no Sérgio Moro. Essa coluna do Bernardo Melo Franco, né, que ele fala aqui, desse caso do Sérgio Moro, que ele deu chilique, né, aquela história, né,
uma postura, mostra o rebaixamento intelectual que eu sempre falo aqui. Né? Não tem estofo, não tem altura moral e intelectual para ir fazer um debate civilizado. Né? Apela para a baixaria, baixaria completa. Eu publiquei aqui o vídeo, aqui neste canal, né? Da maneira como ele tratou o Rui Falcão, o ex-presidente do PT, da mesma forma que tratou, também publiquei aqui, o escritor Fernando Moraes, que o Bernardo Melo Franco fala aqui que uma testemunha de defesa existe para defender o réu, óbvio. Né? Sérgio Moro voltou a interromper um depoimento a favor de Lula no processo sobre o sítio de Atibaia. O juiz cassou a palavra de Rui Falcão, ex-presidente do PT. Ele sustentava a tese de que o aliado seria perseguido pela Lava Jato. O procurador interrompeu o depoimento. Falcão tentou prosseguir e tal, né? Aí disse que foi a senha para Moro cassar sua palavra, né, a partir de uma intervenção do procurador, né, que o Moro falou, não é propaganda política aqui, viu, senhor Rui, e tal, de maneira arrogante, petulante, né, de maneira absolutamente reveladora da sua essência, da sua baixa estatura moral e intelectual. Aí ele diz aqui que o juiz cruzou os braços, deu sinais de impaciência e não quis fazer perguntas. O procurador imitou o juiz e o depoimento foi encerrado. Então está aqui no vídeo o comportamento do procurador, que eu não sei quem é, e do Sérgio Moro com absoluto desdém. Esse é um Mussolini. Olha aí, mais um caso, né? Mais uma digital. A mesma coisa que ele fez lá sobre, também com o Fernando Moraes, repito. Agora, outro exemplo, esse silêncio ensurdecedor sobre essa escandalosa manobra do Sérgio Moro para blindar a corrupção da indústria da Operação Lava Jato, na indústria da delação premiada, na indústria da maracutaia. Esse negócio de proibir que as provas sejam utilizadas pelos órgãos do Estado para fazer investigações sobre corrupção verdadeira, não corrupção fake. Cadê as manifestações, os editoriais? Né? Estou falando isso, cadê? A gente sabe que não teria nunca. Né? Mas isso é uma comprovação desse tribunal, desse espectro, a rataria pretoriana midiática, como ela atua em tudo isso. Né? É isso que eu falo. Né? Todo o espectro aí dos governos democráticos e progressistas desse ciclo recente está na mira desse tribunal fascista. Todo o espectro. Né? Abramos os olhos sobre isso. Tem ainda um caso de uma pesquisa que revela outra coisa que a mídia simplesmente não toca no assunto. Revela que a Operação Lava Jato derrubou o desempenho da construção civil no Brasil e agora atrapalha a recuperação do setor. A constatação, né, a conclusão, faz parte de um estudo do Instituto Fiscal Independente do Senado, publicado no dia 11 de junho. Segundo a pesquisa, desde o início de 2014, quando começaram as fases mais ostensivas da operação, a indústria da construção civil apresentou 14 trimestres de resultados negativos, com impacto negativo de 0,9%, 0,9 ponto percentual por trimestre. Aí, tudo isso para fazer o quê? Para varrer a corrupção para debaixo do tapete, isso que eu falo aqui. Qual é mesmo o papel da Operação Lava Jato? É destruir o país, destruir a indústria nacional, a tecnologia nacional, a soberania nacional, etc, etc. Né? Essa história, por exemplo, das politicagens que eles fazem, isso é proibido pela Constituição, fazer politicagem e tudo mais. Agora eles não respeitam nada disso. Eles mesmos se vigiam, se autocompliciam. Conselho disso, conselho daquilo, comissão disso, associação daquilo outro, e solta notas e mais notas e mais notas. O Ministério Público soltou uma nota apoiando essa canetada do Sérgio Moro para ocultar corrupção, essa mais recente. Né? Aí, é a mesma coisa da mídia, que a mídia agora está com essa história de vigiar, é o que eles chamam de fake news. Agora, quem vigia os vigilantes da fake news? Né? A ditadura aí, né, da mídia, a ditadura do PUM, do Partido Único da Mídia, eles que se auto-vigiam, eles que se autocontrolam e tudo mais. É uma ditadura mesmo. Né? Tem aí também uma outra informação importante, né, relevante em tudo isso, que é o Estadão dando uma estrelada num dos seus editoriais sobre essa história, né, da ideia da corrupção, da ideologia que foi se expandindo aí, diz aqui que a corrupção como medida de tudo. Pega nessa questão da reforma da Previdência. Aqui eles foram fazer uma pesquisa, o Instituto Ipsos, que é ligado ao Estadão,
né, Instituto Ipsos Public Affairs, que fez constatações mais ou menos assim, né, algumas constatações de acordo com o levantamento. 75% dos entrevistados consideram que o maior problema da Previdência é a corrupção do sistema que desvia seus recursos. O Estadão quer dizer aqui o seguinte, que para a população, para o povo, a corrupção é culpa de tudo, quando na verdade, segundo o próprio Estadão, não é. Né, que ele conclui aqui de uma maneira muito reveladora. Mais do que nunca é preciso impedir que a histeria anticorrupção governe o país. Isso aí é guerra de facção. Que eles querem dizer o seguinte, o problema da Previdência aqui é outro. É que o povo não é bobo. O povo olha para tudo isso aí, lógico que está contaminado por essa ideia, né, da histeria anticorrupção, porque é Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Esse agrupamento aí que eles organizaram, esse tribunal fascista aí, fica com isso contamina, isso é a mediação ideológica da mídia. Agora o povo olha para isso aí, tem déficit na Previdência? Como que tem déficit? Como que é o negócio? Explica direito isso aí que eu não estou entendendo. Vai explicar direito, mostra o orçamento, as fatias do orçamento, para onde vai recursos A, B, C e D. Aí ó, essa que é a questão, né? Agora, também um outro aspecto importante para a gente compreender em tudo isso, é que eles vão se utilizando aí de outros meios, né, que às vezes até extrapolam esse espectro que eu falei aqui do ciclo democrático e progressista, vão usando, né, determinados processos de acordo com as conveniências deles, como foi o caso do Aécio Neves nas eleições de 2014, para fazer uns trabalhos sujos na frente eleitoral. Usaram depois o Eduardo Cunha, para girar a ignição do golpe. Depois eles descartam, para dizer o seguinte, olha, o mantra deles é esse aí, que a Operação Lava Jato não persegue só o PT, persegue também o Aécio Neves, persegue o Eduardo Cunha, agora teve essas prisões lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, com essa história lá do PSDB de Minas Gerais, ou seja, prenderam, condenaram condenados, prenderam presos, foi lá preso o Eduardo Azeredo também. Agora, consequências efetivas disso, apuração de tudo isso, se fosse apurar, por exemplo, essa questão do Marcos Valério, né, essa história agora que saiu a condenação do chamado mensalão tucano, mensalão mineiro, eles tratam assim. Agora, se fosse apurar tudo isso, chegaria a farsa do mensalão. É lá que começou toda a história da farsa, de jogar tudo que a direita faz, a sujeira do Caixa 2, o caixa preta do Caixa 2, nas costas do PT. PT. Agora, a gente pode, a partir disso, pegar a coisa num espectro maior, o espectro da geopolítica, né, dos interesses, dos grandes interesses que estão por trás do golpe, grandes interesses econômicos, né? Pegar o que está acontecendo na Venezuela, pegar a ofensiva também lá na Nicarágua, os ensaios que eles já estão fazendo na Bolívia, de organizar o que eles organizaram aqui no Brasil, a marcha golpista, o espectro da Operação Lava Jato. Essa questão da Venezuela, por exemplo, é uma questão gravíssima, né? Se assemelha ao que eles estão fazendo aqui, porque se cair o governo da Venezuela, lá a coisa vai ser muito pior, o espírito de revanche. Lá criaram todo um sistema de bloqueio, né, de guerra econômica, guerra midiática, né, de tentar sufocar o governo venezuelano, e depois ficam dizendo que é ditadura, que é não sei o que é isso, né? Os culpados acabam apontando a culpa para os outros. Aquela história que eu já falei aqui, de atribuir sandices aos outros para depois rebatê-las com ar triunfal, mais ou menos o que eles falam aqui. Essa história do lulopetismo, a herança do lulopetismo e tal. Né? Portanto, a coisa tem um aspecto muito maior do que tão somente um julgamento como esse que nós estamos vendo agora da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.